Meus amigos e minhas amigas, você do YouTube, do Facebook, do Twitter, do LinkedIn, bem-vindos a mais um encontro comigo, Abacuque Sodré, professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos de Teoria Geral do Direito no Damásio Educacional, professor da segunda fase da OAB de Prática Constitucional, professor dos cursos de extensão universitária de Advocacia Civil, de Direitos Humanos, de Hermenêutica Jurídica e Argumentação Jurídica para a OAB e para concursos públicos, e também professor da pós-graduação do IBMEC Damásio de Direito Constitucional. Feita essa pequena apresentação, eu gostaria de tratar com vocês hoje de mais um mecanismo do controle concentrado de constitucionalidade. No nosso vídeo anterior, o vídeo que tratou da ADI, se você ainda não assistiu esse vídeo, recomendo que você assista. Nós falamos ali anteriormente que o controle concentrado de constitucionalidade é aquele em que o STF avalia a compatibilidade da norma inferior, então, dos atos normativos primários, então, atos normativos primários estaduais e federais, e leis estaduais e federais em face da Constituição Federal, criados depois da Constituição, de 5 de outubro de 1988, nós tratamos ali, então, do mecanismo de controle, quando o STF é chamado a dizer que uma lei ou ato normativo federal ou estadual, depois de 88, é constitucional ou não. Hoje nós vamos tratar de um outro mecanismo, o mecanismo que envolve especialmente a União. A União, quando ela cria uma legislação, cria um ato normativo primário, e esse ato normativo é objeto de dissenso jurisprudencial. Ou seja, vários tribunais, vários juízes começam a decidir de forma diversa no âmbito do controle difuso. Trata-se da ação declaratória de constitucionalidade. Então, ação declaratória de constitucionalidade, cuja previsão encontra-se no artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal, e sua regulamentação está prevista no artigo 14 e seguintes da Lei 9868 de 99. Lembrando que a Lei 9868 de 99 é a lei que disciplina em âmbito infraconstitucional o processo da ação direta de inconstitucionalidade por ação, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, então AD e ADPO, e também a ação declaratória de constitucionalidade. Dito isso, então a gente só faz um recuo para dizer o seguinte: controle concentrado de constitucionalidade, aquele chamado controle abstrato, criado e desenvolvido por um dos teóricos que desenvolveram eles, essa forma de controle foi Hans Kelsen. Então, o controle abstrato, a análise da adequação, feita por um tribunal constitucional, como no modelo europeu, então, concentrado no Tribunal Constitucional, não sendo admitido o controle difuso. Aqui no Brasil nós temos um sistema misto, então, um sistema que combina tanto um controle difuso feito pelos juízes e pelos tribunais. Lembrando que toda vez que um tribunal for decidir uma questão sobre a inconstitucionalidade de uma dada questão, ele é obrigado a fazer pelo órgão especial ou pelo plenário, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal e da súmula vinculante número 10. Então é importante, toda vez que houver decisão, mesmo que em sede de controle difuso, é preciso ali ser respeitada a reserva de plenário. E o nosso sistema, então, ele é um sistema misto. Sistema que combina controle feito pelos juízes, ali nas causas de pedir, nunca no pedido, porque se o pedido for a declaração da inconstitucionalidade, haverá usurpação da competência do STF, então o objeto do pedido tem que ser a declaração de nulidade do ato administrativo, a condenação da parte na obrigação de fazer ou de não fazer, ou uma indenização, mas nunca ali a declaração da inconstitucionalidade, sob pena de, usurpando a competência do STF, ser cabível reclamação. Então o STF é quem decide do ponto de vista abstrato e do pedido, do ponto de vista do pedido, apenas o STF pode declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Lembrando, então, que esse é o controle concentrado, o abstrato, aquele em que o tribunal chamado a decidir, então provocado, lembrando que no Brasil o Tribunal Constitucional, o exercício das funções de Tribunal Constitucional
de Tribunal Constitucional foi atribuída ao STF, então a função de Tribunal Constitucional foi atribuída ao STF, que faz o controle concentrado de constitucionalidade, cujo parâmetro é a Constituição Federal. Lembrando que os tribunais de justiça fazem esse controle em relação à Constituição do Estado. Então o STF ele é chamado a decidir. E o que ele faz? Ele analisa então a compatibilidade. Lembrando, vamos pegar e lembrar da teoria kelseniana. Então, a teoria kelseniana é a teoria dos degraus, lembra? Ordem escalonada ou hierárquica das normas. Então, as normas são predispostas em uma estrutura escalonada, sendo que a norma superior ela atribui, então, é dela que surge ou advém o fundamento de validade da norma inferior. Então, a norma inferior extrai, então, fazendo uma análise de causalidade, ou seja, retrospectiva, a norma inferior extrai o fundamento de validade da norma superior, ou seja, a norma que está no degrau inferior extrai o fundamento de validade daquela norma que está em um degrau superior. Então, dentro do simbolismo da pirâmide proposta por Bobbio, lembra? Não foi proposta a pirâmide por Kelsen, foi proposta por Bobbio. Ah, você duvida? Então abre aí o livro do Bobbio do ordenamento jurídico, na página 201. Você vai lá ver que ele trata de pirâmide. Kelsen, quando trata da nomodinâmica do sistema jurídico, ou seja, das mudanças do sistema, da interpretação do direito, ele vai dizer de ordem escalonada. Então, cuidado, não entre no senso comum teórico. Kelsen jamais falou em pirâmide, a pirâmide é de Bobbio. Então, superado esse ponto, então, se nós pegarmos a imagem de Bobbio, a pirâmide, lá a Constituição está no topo. As normas, as leis, os decretos, as sentenças, os contratos, têm que extrair o fundamento de validade daquela norma que está no degrau superior. Por isso que Kelsen prefere a estrutura escalonada, dizendo, em degraus, a norma, a lei, as leis estão no degrau inferior, elas precisam ter compatibilidade com a norma superior. Superada essa questão, o Tribunal Constitucional, então, ele avalia se a norma inferior consegue extrair em um juízo de causalidade, ou seja, retrospectivo, verificando se o efeito da criação da norma possui, então, como causa a validade, ou seja, uma norma válida, se ela encontra o fundamento da sua validade na Constituição, se com ela se compatibiliza, tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista material. Lembrando que a inconstitucionalidade ela pode ser formal ou material. Formal, quando a norma viola ali as regras de competência, de iniciativa e os procedimentos de elaboração normativo da Constituição Federal. E a inconstitucionalidade material diz respeito ao conteúdo, aos direitos estabelecidos na Constituição, ou seja, aquele conteúdo mínimo, as regras constitucionais, o sistema federativo, o próprio Estado democrático, a forma republicana de governo, os direitos fundamentais. Esses são elementos da inconstitucionalidade material. Então, todas as vezes que o tribunal é chamado a decidir, ele vai analisar. E aí existem dois mecanismos que são ambivalentes, tanto a ação direta de inconstitucionalidade quanto a ação declaratória de constitucionalidade, com relação única e exclusivamente à decisão final. O que isso significa, professor? Significa que se a ação ADI for julgada procedente, significa que a norma é inconstitucional. Se ela for julgada improcedente, automaticamente, via de consequência, pelo caráter ambivalente da natureza declaratória da decisão, se estará diante, então, de uma constitucionalidade de uma lei. A mesma coisa acontece no objeto que nós vamos analisar hoje, da ADC. A ADC, quando o Supremo julga procedente o pedido da ADC, ele declara constitucional aquele ato normativo federal. Quando o Supremo julga improcedente a ação declaratória, por óbvio, ele declara, via de consequência, a inconstitucionalidade do ato normativo federal ou da lei federal. Então, qual é o objeto da ADC? Qual é a sua hipótese de cabimento? É igual a da ADI, ali ato normativo federal ou estadual, lei estadual ou lei federal e ato normativo? Lembrando, toda vez que nós estamos falando de ADI aqui,
é ato normativo primário, aquele que inova na ordem jurídica. Não cabe a de ato normativo secundário. Daí caber apenas a DPF. E os atos anteriores à Constituição também. A DPF serve para impugnar lei municipal em face da Constituição, ato normativo anterior à Constituição e também atos secundários, aqueles que não inovam na ordem jurídica. Pois bem, o ato normativo que nós estamos tratando, então, é o ato normativo primário, aquele que inova na ordem jurídica. Mas é qualquer ato normativo que cabe para a ADC? É o mesmo objeto da ADI? Vamos responder essa questão. Não, não é. Por quê? Aquilo que nós falamos inicialmente. A ADC, então, a Ação Declaratória de Constitucionalidade, foi um mecanismo criado para que a União obtenha uma decisão favorável. Quando a regra é posta por ela, por uma lei ou um ato normativo primário que inova no ordenamento jurídico, ali um decreto legislativo, uma lei, também ali uma medida provisória, que é o caso aí de um ato normativo primário, uma emenda constitucional, quando é posta esse ato normativo federal, então não se aplica a atos normativos estaduais, apenas atos normativos federais. E esses atos normativos promulgados, eles têm, então, nesse sentido, uma série de inaplicações, ou seja, aplicações diversas, ou mesmo refutação na sua aplicação, quando os órgãos do judiciário, no âmbito do controle difuso de constitucionalidade, entendem que aquela norma, aquele dispositivo, ou mesmo aquela lei federal, ela é inconstitucional. Então acaba tendo um dissenso jurisprudencial, ou seja, decisões diversas, incompatíveis, antinômicas entre si. E o que gera o quê? Insegurança jurídica. Seja insegurança jurídica para a União, porque ela começa a perder processos, seja com relação aos próprios cidadãos ou jurisdicionados ou administrados, porque não tem segurança sobre o ato ou o resultado de sua conduta. Dessa forma, então, surge a ação declaratória de constitucionalidade como mecanismo para que a União provoque o Supremo Tribunal Federal a decidir acerca da constitucionalidade, para que o Supremo, declarando a constitucionalidade, cesse, porque lembra, os efeitos da decisão que julgam a ADI, a ADC, a DPF são quais? Lá, se você olhar lá o artigo 28, parágrafo único da Lei 9868 de 99, vai estar lá estabelecido que os efeitos são ex tunc, em regra, então, retroativos, e vinculantes, eficácia erga omnes, efeitos vinculantes, vinculam, então, a administração pública federal, estadual, municipal, distrital e os órgãos do Poder Judiciário. Dessa forma, então, nesse sentido, essa vinculação é que a União pretende para que cesse de uma vez por todas o dissenso jurisprudencial. Ok? Então, vamos lá. Qual é a hipótese de cabimento? Hipótese de cabimento diz respeito a leis e atos normativos federais. Então, lembrando, atos normativos primários, desde que venham da União. Não cabe de ato normativo estadual ou municipal. Então, leis e atos normativos federais. Essa medida tem algum pressuposto lógico processual? Sim, a existência de controvérsia relevante sobre a aplicação do objeto. Então, artigo 14, inciso 3º lá, que vai falar da petição inicial, vai dizer que é necessário ali a exposição da controvérsia judicial relevante. E o STF entendeu que é necessária a existência da briga, do dissenso jurisprudencial, então da disputa jurisprudencial acerca da interpretação do objeto da ADC, como pressuposto para que haja ali, então, apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. Então, além do artigo 14 da Lei 9868, a jurisprudência do STF é pacífica nesse sentido. Você pode verificar as ADCs número 1, número 8 e número 15, em que o STF firma ali a jurisprudência sedimentada, condensando então o entendimento da necessidade. Então, não basta então o poder público ou o Congresso Nacional ou mesmo o presidente da República ali
promulgada uma lei, uma legislação, um ato normativo, já ingressar com a ADC para obter ali uma decisão favorável, dizendo que aquela norma é constitucional. Não, não basta isso. É necessário, é de todo necessário que haja, então, um conjunto de decisões desfavoráveis. Então, esse é um pressuposto lógico processual. Então, a ADC, qual a hipótese? A ADC é uma ação do controle concentrado de constitucionalidade que visa com que atos normativos federais primários, posteriores à Constituição, e leis federais cuja interpretação seja objeto de dissenso jurisprudencial, ou seja, com aplicações antinômicas e contraditórias entre si no exercício do controle difuso de constitucionalidade pelos juízes e pelos tribunais, para que seja dada uma decisão definitiva que assegure a segurança jurídica, ou seja, que tutele a segurança jurídica, decidindo se aquela lei é ou não constitucional. Lembrando que o efeito é ambivalente. Se a ADC for julgada procedente, a lei é declarada constitucional. Ou ato normativo federal primário, posterior à Constituição Federal. Caso contrário, a lei, o ato normativo federal depois de 88, eles serão declarados inconstitucionais. Pois bem, então nós já vimos que o cabimento é para leis e atos normativos federais depois de 88 que sejam objeto de dissenso jurisprudencial. Vimos que a demonstração do dissenso jurisprudencial é um pressuposto lógico do processo, então não basta meramente ali ter um ato normativo ou lei federal, é preciso que haja então esse dissenso jurisprudencial como pressuposto lógico processual para o conhecimento da ADC pelo Supremo Tribunal Federal. E quem são os legitimados? A princípio, os legitimados estabelecidos no artigo 13 não eram todos aqueles do artigo 103 da Constituição. E houve por bem, então, por meio de emenda constitucional, alargar todos os legitimados. Então, todos os legitimados para proporem a ADI também são legitimados para apresentar a ADC. Por óbvio que, na prática, essa questão fica muito ou quase que inviável. Por quê? Normalmente, quem pretende que a lei seja declarada constitucional é a União Federal. Então, raramente um partido que tenha, um partido político que tenha ali aquele direito preservado no sentido de que ele elaborou, ajudou a votar naquele caso, ou mesmo uma confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional que se favorece daquela lei ou ato normativo, talvez tenha interesse em demonstrar ali para o STF que aquela lei ou ato normativo é constitucional. Então, aquele que vai se beneficiar daquela lei, de certa forma. Na maioria das vezes, quem apresenta a ADC então, a União Federal. O presidente da República, o Procurador-Geral da República, ou mesmo ali a mesa do Senado e a mesa da Câmara dos Deputados. Porém, nada obsta que a OAB, ou mesmo também então, o Conselho Federal da OAB, ou mesmo uma confederação e entidade sindical, ou mesmo um governador de estado, ou a mesa da Assembleia Legislativa, ou Câmara Legislativa do DF, que se beneficie dessa lei, apresente, então proponha a ação declaratória de constitucionalidade. Então, quem são os legitimados ativos? Os legitimados ativos são aqueles que fizeram, não somente aqueles que fizeram a lei ou ato normativo, mas que se beneficiem, desde que sejam um daqueles sujeitos escolhidos pela Constituição no artigo 103. Então, artigo 103 da Constituição Federal estão previstos ali os legitimados ativos para a propositura da ação declaratória de constitucionalidade. Então, houve a extensão tanto para aqueles que propõem a ação direta de inconstitucionalidade, podem propor a ação declaratória de constitucionalidade. Então, o artigo 103 prevê os legitimados. Lembrando que os legitimados universais não precisam demonstrar pertinência temática, ou seja, vínculo institucional com o objeto ou benefício direto ou indireto com a referida lei ou ato normativo, enquanto que os legitimados especiais, então, vamos pela exclusão, os legitimados especiais, aqueles que precisam demonstrar pertinência temática ou vínculo institucional ou benefício com a referida lei,
se refere então ao governador do estado, à mesa das assembleias legislativas ou Câmara Legislativa do DF, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, eles precisam demonstrar pertinência temática. Lembrando que o processo é um processo objetivo. Nesse caso, na ação declaratória, eu não tenho, então, uma parte contrária propriamente dita. Ali, na verdade, a parte que elaborou a lei vai ser chamada, inclusive, também a defender a constitucionalidade. Então, é voltado, então, a declaração da constitucionalidade, muito mais do que uma reprimenda ali ou uma possível lide. Não tem lide, inclusive. Primeiro, o processo do controle concentrado, ele é um processo objetivo, em que no máximo são chamados, no caso, por exemplo, da ADI, é chamado quem elaborou a lei ou ato normativo para fazer a defesa desse ato. No caso da ADC, a União se manifesta, porque ela elaborou o ato normativo ou federal posterior à Constituição, desde que primário, então que inove na ordem jurídica, mas o interesse dela é que aquela lei ou ato normativo sejam declarados constitucionais. Então não há ali uma resistência propriamente dita. É óbvio que pessoas da sociedade civil, o amicus curiae, podem se manifestar nesse processo visando alegar o que? A inconstitucionalidade, a incompatibilidade, e o próprio STF vai analisar, então, a compatibilidade, se a norma é inferior, então, a lei ou ato normativo federal extraem fundamento da Constituição, ou seja, se não contrariam ela do ponto de vista formal ou do ponto de vista material. Pois bem, então, qual é o objetivo da ADC? O objetivo da ADC, então, é declarar constitucional lei ou ato normativo federal objeto de dissenso. Pois bem, então nós já entendemos qual é a medida, as suas hipóteses, seus pressupostos lógicos processuais e como faz então a petição inicial. Em regra, a petição inicial deve observar o artigo 319 do CPC, que é o requisito da petição inicial, porém deve fazer com grano salis, ou seja, com os devidos temperamentos, as inserções necessárias do artigo 14 da Lei 9868 de 99. O que é o artigo 14? Ele estabelece ali os requisitos da inicial. Ato normativo. Quando o artigo 14 fala em ato normativo, ele está falando dos fatos, está falando então da história do ato normativo. Qual é os fatos? Por que, até onde se chegou? Então vai se contar a história da elaboração da lei, os objetivos da lei e também a questão do dissenso jurisprudencial, as formas de dissenso. E no próximo capítulo vai ser alegado o quê? A constitucionalidade da lei ou do ato normativo. Então vai ser feita uma defesa da constitucionalidade. Em seguida vai haver o tópico da tutela provisória. Qual é a tutela provisória das medidas tuteladas pela lei ou disciplinadas pela Lei 9868 de 99? Então, a Lei 9868 de 99 que disciplina a ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, a ADPO, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e a ADC, a ação declaratória de constitucionalidade, estabelece que para essas medidas a tutela provisória é denominada cautelar. Então ela é considerada cautelar, cujos requisitos fumus boniuris e periculum in mora. Então, probabilidade do direito, perigo de dano irreparável de difícil reparação ou ao resultado útil do processo. O objetivo da cautelar, ela é a suspensão do ato impugnado. Então, suspensão até a decisão final do STF, para que não tenha-se decisões antinômicas. Lembrando, em regra, o ordenamento deve garantir, o ordenamento jurídico, a segurança jurídica deve garantir o quê? A preservação das expectativas normativas. O que isso significa? O jurisdicionado, o sujeito de direito, quando ele realiza uma conduta, ele realiza, então, uma norma. Ele cumpre a norma ou desrespeita a norma. Então, ele realiza o direito ou não direito. Dessa forma, então, quando desempenha o papel de sujeito jurídico dentro do sistema jurídico, a pessoa vai cumprir ou não cumprir o direito. Então ele precisa ter segurança de saber qual é a medida. Não pode haver, então, uma série de decisões antinômicas que distorçam, então, ali qual é a expectativa, qual é a conduta, qual é a previsibilidade do direito. Na prática, nem sempre isso é possível, mas um desses mecanismos que querem estabelecer a uniformidade decisória é a ADC, a medida
cautelar, então, prevista no artigo 21 da Lei 9868 de 99, visa o quê? A suspensão de todos os processos que envolvam a aplicação da lei ou ato normativo federal até o julgamento final da ação. Então, para evitar, então, a incompatibilidade decisória e a necessidade de chover um conjunto de recursos extraordinários no STF, é possível ali, então, a suspensão dos processos. Então, se o objeto é dissenso jurisprudencial acerca da aplicação de uma lei, o STF, com uma decisão, vai apaziguar a solução. Por isso, os processos ficarão suspensos. Então, concedida a medida cautelar, os processos objetos sobre o tema ficarão suspensos até a decisão final do STF. Então, a medida cautelar em sede da ADC visa a suspensão de todos os processos que tratem do tema ou da aplicação da lei federal ou ato normativo federal primário posterior à Constituição de 1988. Então, artigo 21 da Lei 9868 de 99. Nesse processo participa o Procurador-Geral da República. Então, artigo 103, parágrafo 1º, quando ele não for, então, o autor da ação declaratória, ele vai participar em todos os processos. Também tem previsão ali no artigo 8º da Lei 9868 de 99. Então, o Procurador-Geral da República vai se manifestar. O Advogado-Geral da União pode se manifestar nesse caso. Ele não está obrigado, porque já é do interesse da União a declaração da constitucionalidade da lei. Mas se ele for se manifestar, ele pode, com base no parágrafo 3º do artigo 103 da Constituição Federal e também no artigo 8º da Lei 9868 de 99. Quais são os efeitos da decisão? Em regra, os efeitos da decisão são ex tunc, então o objetivo é a declaração da constitucionalidade. Lembrando que se a ação for declarada constitucional ou for julgada procedente, vai ser declarado constitucional a lei. Se ela for julgada improcedente, será declarada inconstitucional a lei ou ato normativo. Então, os efeitos são retroativos à elaboração do ato impugnado. Aqui é importante lembrar, a medida cautelar não possui efeito ambivalente, só a decisão final. A medida cautelar ela é concedida ou não em sede de cognição sumária, ou seja, preliminar. O STF vai analisar ali de forma preliminar a cautelar. Então o ministro, o relator, vai analisar e vai conceder ou não. Então é cognição sumária, podendo ser que o STF não conceda. Lembrando que para cautelar exige então também a maioria dos ministros. Então precisa do voto de 6 ministros para que possa então o STF conceder a tutela cautelar, nesse caso a suspensão dos processos acerca do tema. Nesse sentido, então, a decisão final, apenas a decisão final, tem efeito ambivalente. E o efeito é ex tunc, retroativo. Mas, se for julgado improcedente, então, ou seja, se for declarada inconstitucional a lei ou ato normativo federal, o STF poderá modular os efeitos da decisão. Então, no caso de improcedência, porque se for julgado procedente, sempre a lei foi constitucional. Então os efeitos vão ser ex tunc. Porém, se a ação for julgada improcedente e, via de consequência, a lei ou o ato normativo federal forem declarados inconstitucionais, o STF poderá modular os efeitos. Lembrando que precisa, para a modulação dos efeitos, do voto de 8 ministros, ou seja, 2/3 dos ministros, que são 11, então o STF são compostos por 11 ministros, e desses 11 ministros, 2/3 precisam votar favorável à modulação dos efeitos, ou seja, da transformação da tese da nulidade para a anulabilidade, na qual vai se fixar, seja o termo final da decisão, seja do momento da decisão da ADC, da medida cautelar, da concessão ou não, ou no momento futuro. Então o STF vai, ao modular os efeitos, ele estabelece ali o início da inconstitucionalidade. Ele altera, então, da tese da nulidade para a anulabilidade. Artigo 27 da Lei 9868 de 99. Em regra, os efeitos são erga omnes, ou seja, vinculam a todos, e são vinculantes, ou seja, vincula
além dos cidadãos, aos órgãos do Poder Judiciário, à administração pública. A quem não vincula? Não vincula o Poder Legislativo em sua função típica de legislar e o Poder Executivo na sua função atípica de legislar quando edita medida provisória nos termos do artigo 62 da Constituição Federal. Então, eficácia erga omnes, ou seja, contra todos, aquela decisão deve prevalecer, e efeito vinculante, sendo que o seu descumprimento implica na possibilidade da propositura da reclamação constitucional, ou seja, quando a decisão do STF em sede do controle concentrado é descumprida, nesse caso é cabível reclamação constitucional para preservação das regras de competência, das competências judiciais e constitucionais do Supremo Tribunal Federal e da autoridade de suas decisões. E para o julgamento segue a regra geral. Quórum de instalação para que o processo que vai julgar AD ou ADC ou ação declaratória de inconstitucionalidade, precisam estar presentes 2/3 dos ministros. Lembrando que de 11 ministros precisam estar presentes pelo menos 8 ministros. Artigo 22 da Lei 9868 de 99. E para julgar a ADC, qual é o quórum? Então, qual é o quórum para declarar ou não a constitucionalidade? Então, para que seja declarada a inconstitucionalidade ou para que seja decidido a constitucionalidade, nesse caso, vai se desejar a maioria absoluta dos ministros. Qual que é a maioria? De 5, então, são 6 ministros. A maioria seria o primeiro número inteiro a partir da metade. Metade de 11 são 5,5, não existe metade. 5,5, então é o primeiro número inteiro superior à metade. Nesse caso, se tratam de 6 ministros. Então, um quórum para o julgamento final, para que seja declarada a constitucionalidade ou inconstitucionalidade, maioria absoluta dos ministros, 6 ministros, nos termos do artigo 23 da Lei 9868 de 99. Então, ali estabelece, inclusive, a necessidade de verificar tal questão. Pois bem, no caso, não se admite desistência. Então, a ação declaratória de constitucionalidade, ela não admite desistência. Qual é a regra da não admissão da desistência? Artigo 16 da Lei 9868 de 99 e também o parágrafo 1º do artigo 169 do Regimento Interno. Então, artigo 16 da Lei 9868 de 99 e artigo 169, parágrafo 1º. Parágrafo 1º do artigo 169 do Regimento Interno do STF, que diz o seguinte, que proposta a representação não se admitirá desistência, ainda que ao final o procurador-geral se manifeste pela sua improcedência. Então, não caberá a desistência da ação declaratória de constitucionalidade, nem da ADI. Então, não cabe desistência. E essa, então, seria os principais pontos e as principais lições que eu gostaria de compartilhar com vocês acerca da ADC. Então, a ação declaratória de constitucionalidade, cujo objeto são leis e atos normativos federais primários posteriores à Constituição, que dependem, então, da existência de dissídio jurisprudencial, ou seja, decisões contraditórias no âmbito do controle difuso, cujos legitimados são aqueles do artigo 103 da Constituição, sendo que os legitimados especiais precisam demonstrar pertinência temática. O objetivo é a declaração de constitucionalidade de uma lei que está sendo objeto de decisões contraditórias. Cabe medida cautelar, nos termos do artigo 21 da Lei 9868 de 99, cujo escopo é a suspensão dos processos até a decisão final, e a decisão final tem efeito ex tunc em regra, e podendo ser modulados efeitos para que seja dado efeito ex nunc, ou mude-se a tese da nulidade para anulabilidade em caso de improcedência, porque se houver a constitucionalidade, segue-se então a presunção que o ato sempre foi constitucional. O seu descumprimento, cabe reclamação constitucional. Espero aqui ter condensado todas as informações. Qualquer dúvida, só você fazer um comentário aqui no nosso canal que eu te respondo o quanto antes. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, deixe o seu like e também siga o canal. Marque o canal para que você ative o sininho para que você receba novos vídeos assim que eles forem produzidos. Eu agradeço a sua atenção e bons estudos. Um forte abraço.